palavra de Deus. Para de me zoar, Rom tá me zoando aí, ó. Eu tô animado. Tem que passar feliz. O povo crente, nós somos um povo feliz. É isso, gente, ó. Deixa eu só aumentar meu brilho aqui, porque tá apagando, não tô enxergando nada. Mas, enfim, gente, ó. Estamos aqui mais uma semana, muito felizes de estarmos aqui no canal, né, compartilhando a palavra de Deus. Já temos aqui algumas pessoas com a gente. A Sossô, né, nossa porteira, é a primeira a chegar. Hoje eu fui estranhando, porque foi dando a hora e ela não tinha aparecido ainda. A gente faz uma reunião prévia, né, antes da live, e aí eu fico acompanhando os comentários que vão surgindo antes da live. E aí ela não tinha aparecido, eu achei estranho, mas ela já chegou, tá aqui com a gente. Ela botou, pode chegar, mas amados, que a porteira já liberou a entrada. Eu amo que ela entra nas loucuras, ela entra. Ela deve ser aquela irmã que chega antes do pastor, sabe? Tipo assim, deve ser a primeira a chegar na igreja. Caraca, muito bom, é bom. Poliana também é dessas também. Online a pessoa chega cedo. Muito legal, gente. Muito legal. Ó, teremos uma aula direcionada pelo Espírito Santo. É isso, se Deus quiser. A paz do Senhor, casal. Gente, ó, muito felizes pelos comentários de vocês. Um beijo. Você tem o nosso coração, tem o nosso carinho. Muito feliz de ter vocês. Semana passada, a nossa aula foi na quinta-feira, né? Porque tivemos aí o contratempo relacionado ao feriadão de carnaval e tudo mais. Então, a gente botou na quinta-feira. Para o próximo trimestre, pode ser que a aula mude de dia, né? Vamos estudar aí um pouquinho a preferência de vocês, a preferência do público, porque é legal também ter vocês aqui na live, né? Por mais que a live depois se torne em vídeo, e aí vocês podem ter acesso. Mas, enfim, é bom ter um contato com vocês aqui. E aí já tem vindo uma demanda da gente gravar na segunda-feira, porque geralmente é o dia que nas congregações não tem muitas coisas para fazer, né? Não tem muitos eventos, mas, enfim, estamos estudando essa possibilidade. E aí a gente traz para o canal e conversa com vocês. A preferência para quem vai dar sugestão é para quem está aqui na live com a gente, né? Para quem está sempre participando. Então, se as pessoas que estão aqui com a gente votarem para o outro dia que dê para eles, eu acho que vai ser melhor, vai ser o ideal. Então, pessoal, é isso. Vai chegando, vai compartilhando a live. Eu acho que eu já coloquei no grupo. E vamos começando, senão a aula fica muito, muito grande. Vamos lá aos avisos iniciais. Esse aqui é o nosso time de apoiadores. Entrou mais um nomezinho ali em cima. Israel de Oliveira Cardoso chegou para apoiar esse time. Quer dizer, entrou nesse time para apoiar o canal. E a gente fica muito feliz com vocês, né, que estão aí nesse propósito com a gente, propósito do nosso casamento. Para quem está chegando agora não sabe, nós iremos nos casar esse ano, em novembro. Tá chegando, gente. E aí, esse sistema de apoiadores, né, entrou desde o ano passado, no último trimestre do ano passado. Ele tem como objetivo ajudar no nosso casamento e também, além de você ajudar a apoiar, você vai estar recebendo material exclusivo toda semana. Material didático que tem plano de aula, questionário, dinâmica, mas o quê? Aprofundamento e os slides que a gente usa na aula. Esses slides que a gente tem aqui, todo separadinho, que você pode usar na sua aula também, no domingo, né? Seja lá qual for o dia que você dá. Você pode baixar, pode utilizar, pode jogar no grupo do WhatsApp de vocês, dos alunos, e aí você consegue dar uma aula mais lúdica, uma aula mais visual, que eu acho que é muito importante para o aprendizado. E aí é isso, gente. Ó, muito obrigada a todos que têm apoiado esse projeto, têm confiado na gente. E é isso, vamos chegando. Para você fazer parte desse time, basta entrar aqui embaixo no box de informações, tem o link dos apoiadores. Só que essa parte é muito acho que vale a pena falar um pouquinho, porque tem gente que acaba confundindo os apoiadores dos adultos com os apoiadores dos jovens. Os apoiadores dos jovens está escrito lá, Boa Semente Jovens, e aí você vai ser direcionado para o nosso site, que a gente manda os materiais. Então, olha direitinho, preste atenção, que aí você vai conseguir fazer parte desse time. Valores, tem tudo lá no site, 5, 10, 15, 20. O valor que Deus tocar no seu coração, vocês vão estar aí abençoando esse projeto, que é o nosso casamento. Muito obrigado de coração. É isso, Rom? É isso aí, gente. Obrigado aí por estarem... É um incentivo, né? Sempre que vocês ajudam a gente, cada nome aí. Até não só os que não podem ajudar financeiramente, mas ajudam em oração, ajudam estando aqui no vídeo, curtindo, deixando um comentário positivo. Então, todos vocês nos ajudam a continuar, sabe? A manter isso. E o propósito maior, né? É o projeto /propósito do nosso casamento, né? Então, a gente está muito feliz, está cada vez mais próximo. Parece que esse ano
já começou voando, sabe? Talvez você esteja pensando, poxa, tá demorando fevereiro, gente, pra mim o ano tá passando muito rápido, passou janeiro, fevereiro, tanta coisa que a gente tá resolvendo e vocês têm nos ajudado. Então, muito obrigado por cada incentivo aí, por cada nome aí nesse slide. Obrigado. É isso, gente. Muito obrigada de coração. É o que o Romulo disse. A cada pessoa que também... Ai, gente, ó, isso aqui tá só a graça do Cordeiro. Essa ring light tá saindo. Mas, enfim, muito obrigada a todo mundo que comenta, que curte, compartilha, aos apoiadores, ao pessoal do grupo, todos aqueles que, né, têm torcido por esse casal, né, e por esse projeto, por esse canal. Enfim, gente, ó, muito obrigada. Eu só vou abrir aqui os comentários da última live. Eu não lembro se a gente respondeu. Você lembra, Romulo? Acho que não, né? Não, acho que não. Mas é legal, tipo, a gente talvez abrir na live seguinte, né? E falar um pouquinho e responder. Acho que vale a pena, né? Tem incentivo a galera a comentar. Realmente a gente não leu, mas vamos ler. A gente não respondeu, a gente vai responder em live depois. Vamos deixar o comentário também para vocês. Deixa eu só terminar de passar os avisos, que aí a gente volta nos comentários. Ó, Professores em Movimento da Semana tem aqui a participação novamente da irmã Claudete, que é uma apoiadora fiel do nosso canal. Ela tá sempre aqui com a gente, ela não pode participar da live, mas depois ela assiste ela gravada e sempre deixa um comentário pra gente. Essa semana ela mandou mais uma foto, né, da turma dela ali. Acho que falou, na verdade, não é na verdade aplicado o nome, não. Aprendemos que, né? Eu acho que é esse momento que eles estão fazendo ali. Muito legal o nome da classe. É classe Ágape, Igreja Assembleia de Deus, Jardim Rina. Pastor Presidente, Pastor Bittencourt. E fica lá em Santo André, São Paulo. Um beijo vocês. Muito felizes de ter o apoio de vocês no canal, de ter vocês aparecendo aqui. É muito legal ver vocês personificados aqui numa foto e receber esse carinho. Muito obrigado de coração, gente. Ó, vocês têm o nosso coração. Ó, a Sossônia, ela tá aqui, ó, no chat, chamando o pessoal, ó. Cadê vocês, apoiadores? Calango, Patrícia. Sim, cadê o Calango? Calango, cadê a gente sumiu hoje. Patrícia também, a nossa apoiadora fiel, tá sempre com a gente também. Claudete, ela botou aqui, né? A Claudete, ela não consegue participar das lives, né? Dia de terça-feira. Emanuele também, é outra que também tá sempre aqui na live. Tem a Roxana também. Então, aos pouquinhos eu tô gravando os nomes de vocês. E aí, eu vou citando aqui conforme eu vou lembrando. Mas, enfim, vai compartilhando, gente. Vai compartilhando. Daqui a pouquinho esse pessoal tá aí. E se não tiver, depois pode assistir a live também, quando ela se tornar vídeo. Sem pressão, sem pressão. Agora, os comentários do último vídeo, porque já vai entrar na aula. Tivemos aí, ó, bastante comentário. Ó, Sabrina Bento comentou: a paz do Senhor Jesus, Polirômulo. Quase um nome só, né? Polirômulo. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Sempre assisto para ministrar a aula dos jovens da minha congregação. Sou da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Mogi das Cruzes, São Paulo. Um beijo. Muito obrigada pelo comentário. Que Deus abençoe muito a sua aula. Estamos felizes, né, Rom? Amém. Continue comentando aí, gente. Eu acho que vai ser algo legal a gente pegar os comentários, né, do vídeo anterior e falar um pouquinho. Desde também que não seja um comentário muito longo, que vai demorar muito, que a gente vai uma pergunta ou algo do tipo, mas vale a pena, né? É até uma forma da galera comentar aí. Comente, gente. Comente nesse vídeo aí, para no próximo a gente já ler. Sim, ó. Então, um beijo para Sabrina Bento. Agora, Andresa Batista comentou: Deus abençoe vocês. Eu vou aqui curtindo para depois lembrar de responder. Andresa Batista, um beijo, que Deus abençoe a sua classe também. A Claudete sempre comenta. Esse eu lembro que eu cheguei a responder. E aí, né, muito obrigada pelo carinho, pelo apoio, pelo incentivo. Celiane Souza, também é nossa apoiadora. Ela disse que não pôde assistir a live, mas viu depois. Viu depois a live, que Deus continue nos abençoando e tudo mais, que nosso apoio tem sido fundamental, tem sido um apoio gigantesco. Um beijo, Celiane. Muito obrigada também por ser apoiadora do canal, por apoiar esse projeto. Que Deus te abençoe. Manda beijo para todo mundo aí, irmão. Tem mais. Beijo para todos vocês. Muito obrigado. Tem mais, ó. Maria de Lourdes Pereira. A paz do Senhor, Polirômulo. Sou da Igreja Madureira. Moro em Rio das Ostras. Amo as aulas de vocês. Deus abençoe o casal. Isso eu acho que eu respondi também. Esse eu respondi. Um beijo, minha querida. Muito obrigado pelo comentário. Que Deus te abençoe. E aí, por último,
temos um comentário aqui que a gente não tem como identificar, porque provavelmente a pessoa foi em anônimo, né? Mas a pessoa disse: Pai do Senhor, Poli Rômulo, não consegui ver a live, sou da cidade de Bragança Paulista, Madureira, né? Todo mundo aqui. E a minha cidade tem Jesus Cop. Eu acho que em algum momento da live a gente falou um pouquinho sobre isso. E aí ela disse que ela ou ele, não sei, tem a igreja dos Cop. Gostei muito da aula, tem me ajudado muito. Aí aqui, esse também eu respondi. E agradecendo agora também em live. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigado por comentar no vídeo. É isso? Eu acho que o Jesus Cop é lá de Bragança mesmo, Bragança Paulista. É isso, exatamente, deve pertinho da onde eles estão. Na live, né? Acho que sim. Eu acho que eu em algum momento citei o livro do Jesus Cop, alguma coisa assim, do livro do Douglas Gonçalves. Acho que por isso que ela comentou isso. Legal. Deve ser isso mesmo. O pessoal tá atento aí nos mínimos detalhes. O pessoal vai acompanhando. Quem sabe um dia a gente vai pra lá, a gente gosta muito, né, dessa pegada. Amém, amém. Deixa abaixo aqui, mas a gente gosta muito da pegada da Igreja Batista. Mas, enfim, nós também amamos a Assembleia, a gente tem esse apego principalmente com a escola dominical, que eu acho que é o ponto mais forte da Assembleia de Deus, é esse apego com a palavra. A gente gosta bastante. E, enfim, a gente fica aí com o coração dividido, mas, enfim, conhecimento nunca é demais, e as duas igrejas, as duas denominações têm muito a oferecer. Fechamos? Fechou. Comente aí se você talvez não faz parte da Assembleia de Deus, se não é de Madureira, você vê sua revista não é Betel, é CPAD, mas você está aqui com a gente, comenta aí. Bom saber, né? A gente não está dando aula só para quem tem exclusivamente a revista, mas talvez tenha gente que participe aqui, mas nem tem acesso à revista. Então, comente aí se você está aí, vamos botar assim, bota bem entre aspas aí, um enxerido, mas no bom sentido, né? É porque também tem igrejas que não fazem parte de Madureira, mas compram, né, a revista também. A revista ela pode ser adquirida através do site. Então, outras igrejas que não são filiadas a Madureira também pode ter acesso. Assim como acontece com a CPAD. A CPAD também vende bastante assim, para outras igrejas que não fazem parte especificamente dela. Mas, enfim, muito legal, né? Muito legal ter esse sistema. E conhecimento nunca é demais. Quem chegou aí, Patrícia Camacho chegou aqui, nossa apoiadora. Essa parte foi bem carioca. Tá dando Você fala, eu falo junto? Aí eu não consigo entender o que você tá falando. Você falou alguma coisa? Desculpa, fala aí. Não, porque eu não ouvi. Você falou comigo? Não, só comentei sobre o comentário dela. Mas pode continuar, vai lá. Tá. Não, aí você fala assim, pode falar. Eu deixo você falar. Patrícia Camacho, muito feliz de ter você aqui na live com a gente. Estava sumidinha, né? Mas que bom que você conseguiu encontrar um horáriozinho para estar aqui com a gente, porque os comentários de vocês fazem total diferença na nossa live. A gente vai aqui trocando, vai conversando. Vocês vão lembrando a gente de alguns pontos que a gente passou direto, mas, enfim, a aula aqui ela é construída juntos. Enfim, esse slide aqui é o slide base de todas as aulas, mostrando aqui o que são os livros históricos, quantos são, de onde até onde vai. Enfim, tá sempre aqui com a gente, é muito bom esse material. Só para quem estiver perdido aí, chegou aí, não está entendendo muito o que a gente está falando, a gente está tratando sobre a revista Conectar Mais, livros históricos. Mostra aí, Rômulo. Nós estamos com as duas revistas de alunos. Professores, eu só tenho PDF, então estamos aí na mesma versão para alunos. Eu acho que o que muda são os complementos, né, que o da professora vem, e o momento de oração. O aluno não vem, e aí, né, cabe ao professor chamar atenção para esse ponto. A Patrícia comentou aqui, que Patrícia Camacho, não, ela comentou, nem sou carioca. Rômulo, eu ouvi. Você falou alguma coisa? Eu falei que o paz que ela botou foi cheio de Z. E um X no final. Eu botei esse paz, foi bem carioca, né? A gente fala e ela nem é. Tá. Foi justamente que eu não ouvi. Você falou alguma coisa e eu não te entendi. Mas é isso, é bem carioca mesmo. Eu acho que eu tenho muito sotaque. O Rômulo, eu acho que nem tanto. Mas eu acho que eu tenho bastante. Eu acho que você tem muito. Eu acho que você tem muito sotaque carioca. Eu acho que eu não tenho tanto, mas você tem bastante. Comenta aí, pessoal. Comenta aí. Eu acho que eu tenho bastante mesmo. Mas, enfim, fica aí essa enquete no início de vídeo. Quem vocês acham que tem mais sotaque de carioca? Vamos lá. Lição 8, as reformas de Ezequias e Josias. Vai lá, Romulo. Amém, gente. Vamos lá. Então, a gente deu bastante tempo aí para vocês chegarem, participar com a gente.
E a presença de vocês é mais importante, né? Até porque a gente faz a aula para vocês. Então, é isso. Vamos lá. Lição 8. As reformas de Ezequias e Josias. Então, são esses dois personagens, né? Que nós vamos passar. Foram 2 reis que passaram por Israel, pela comunidade. Então, vale a pena a gente comentar sobre cada um deles. E, principalmente, o que essa lição vai abordar foram os pontos positivos do reinado de cada um deles. Né? Você vai ver que não vai falar da vida inteira de Ezequias, mas vai falar basicamente dos pontos onde ele acertou. E como você bem sabe, né? A gente tem que aprender com os acertos deles, né? E também aprender com os erros, né? Assim como Davi, a gente aprende com os acertos dele e também com os erros, né? Voltando àquele ponto que a gente comentou em uma outra lição, nós não precisamos errar, né? Ou melhor, a gente não precisa aprender apenas com os acertos, né? Mas se alguém erra ao nosso lado, a gente pode analisar a situação e não precisa cair no mesmo erro, né? Nós não precisamos cair para aprender. É sobre isso. Então, lição 8, o texto de referência está lá em 2 Crônicas 31, do verso 1 até o 21, e aqui em 2 Crônicas, do capítulo 34, do verso 1 até o 33. Imagino que cada um deles vai falar sobre o reinado de cada um desses 2 reis, Ezequias e Josias. Versículo do dia. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus, e guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Está lá em 1 Samuel 8:18. Um ponto importante aqui, rapidinho, Rom. Um ponto importante de quem está assistindo aqui com a gente, fazer uma correção aí na revista. Essa referência do versículo do dia está errado. Vou passar aqui o slide, vou botar a referência certa. A referência certa é Levítico 27, versículos 7 e 8, porque lá em 1 Samuel 8:18 diz assim: quando esse dia chegar, lamentarão por causa desse rei que agora pedem, mas o Senhor não lhes dará ouvidos. Então, aí houve um conflito de referência, agora eu não sei se ele queria colocar o texto de 1 Samuel ou se é referência de fato que está errado. Então, vale a pena você que está assistindo, professor, escreve aí nessa parte do versículo do dia, corrige, porque a referência certa, referente ao que está escrito aqui, é Levítico 27, 20, capítulo 20, versículo 7 e versículo 8. Então, vale a pena fazer essa correção aí e ficar atento, porque às vezes a revista ela traz esses erros aí, né? E vale a pena a gente fazer essa correção. Aí, legal, gente, tá vendo? Boa semente também a gente passa por uma análise crítica aí, mais pela Poliana, né? Que eu tava indo embora aqui na embalo. Mas é sobre isso aí, analisa. Eu imagino que ele queria falar realmente sobre Levítico, né? Até porque fala de guardar os estatutos, dizendo que para santificar, sim. Então faz mais sentido ser Levítico do que 1 Samuel. É só um erro mesmo. Vamos lá, então. Verdade aplicada. Deus está disposto a se voltar para aquele que se arrepende e o busca em santificação. Objetivos da lição. Temos um slide para isso ou está nessa parte daí? Tem um slidezinho, né? Aí, ó. Vou ler 2 slides. Objetivo 1. Compreender as reformas de Ezequias e Josias. Objetivo 2. Conscientizar que a santificação vem por meio da palavra. E objetivo 3. Apontar os resultados do retorno às leis do Senhor. Então, leia bem esses objetivos aí antes de começar a sua lição e entenda que quando você estiver lecionando, dando a aula, você tem que passar por todos esses objetivos e quando você voltar nos objetivos, você tem que ter certeza que você respondeu cada uma dessas questões, né? Que ficou bem claro. Então, é até um incentivo aí, talvez, de você colocar para os seus alunos, né? Talvez perguntar para cada um deles, né? Sobre cada objetivo, se ficou bem claro cada um desses pontos. Em um momento de oração, né? Oremos para que venhamos retirar do nosso coração tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. Então, é sobre isso, né? Uma oração que deveria ser feita diariamente. É isso, introdução, então. Vamos começar a falar, né? Primeiro, introduzindo o assunto, e depois a gente vai entrar na história de Ezequias, depois Josias, e depois fechar no tópico 3. Introdução. A desobediência a Deus levou o povo de Israel ao juízo divino. Era preciso haver arrependimento, um clamor por perdão e santificação para que novamente pudessem desfrutar da presença de Deus. Então, a palavra-chave aí
já nessa introdução, se você pudesse colocar com um negrito ou aí um entre parênteses, seria a palavra arrependimento. Então, sem arrependimento, não há como nós desfrutarmos dessa presença, né? Então, precisa ser o primeiro ponto. O primeiro ponto é arrependimento. O primeiro ponto é aquilo que o Espírito Santo faz conosco, né? Nos convencer da nossa condição de pecado. Então, você precisa reconhecer para que você viva uma nova vida com Cristo. É sobre isso. Ponto-chave: o pecado traz dor e morte, mas a santificação nos leva a uma vida plena em Deus. E agora a gente já começa o tópico 1 e 1.1 e 1.2. Vou ler o tópico 1 e depois a gente entra no 1.1 para não ler tanto, né? Mas só para ficar uma lição bem andada aqui, certinho, né? Conhecendo Ezequias, filho de Acais e Aia, Ezequias reinou por 29 anos em Judá. Ele foi um monarca que se dedicou em trazer o povo para perto de Deus. E aqui eu já coloquei uma pergunta, mas a gente vai voltar nisso no 1.2, mas vale a pena a gente já colocar aqui. Você tem sido, né, essa pessoa que traz novamente as pessoas para perto, né? Traz novamente para a presença, ou você tem sido aquele líder que afasta? Ezequias, o primeiro ponto aqui que vai falar no tópico 1, vai falar que ele foi um rei que trouxe, né? Dedicou em trazer o povo para perto de Deus. Então, esse precisa ser o objetivo de todo cristão, de trazer qualquer um para perto de Deus. Então, já entra com esse pensamento para todos os alunos. Se eu pudesse começar a aula, eu começaria assim. E aí, avalie cada um deles. Vocês têm trazido a pessoa para perto de Deus? Elas têm conhecido Cristo através de vocês? Ou será que vocês têm afastado as pessoas? Então, começa com esse questionamento. Já vai valer a pena para fazê-los pensar e entrar nesse ambiente da lição. Então, vamos lá, gente. 1.1, entrando definitivamente na história agora de Ezequias. Aqui nesse tópico vai falar sobre algo que é interessante. Vai dizer que, ao contrário dos antecessores dele, né, ele buscou a presença de Deus, buscou botar o povo em ordem, já falando um pouco do tópico, né? E ele faz uma menção aqui diretamente ao templo, né? Vai dizer que ele abriu o portão do templo a fim de reparar a casa de Deus. Ele fez uma aliança com o Senhor, chamou os levitas para purificarem o templo da adoração, o templo da adoração pagã, e o dedicou novamente a Deus. Então, aqui nós temos um momento em Israel, um momento em que o povo estava adorando no templo do Senhor deuses estranhos, né? A idolatria estava no meio do povo de Israel. Então, Ezequias vem primeiro com esse fundamento de santificar ali o local, né? Purificar o local para depois santificá-lo a Deus. Então, eles são os levitas, que eram basicamente aqueles que louvavam no templo e tudo mais, que foi definitivamente a tribo que estava ordenada a servir ao Senhor, né? Servir todo Israel para o Senhor. Então, ele chama os levitas e faz com que eles purifiquem o templo. E aí, nesse momento aqui, nós temos a purificação do templo, e ele novamente agora consagrando o templo já purificado, ele santificando o templo a Deus. Ezequias convocou para sacrificar o Senhor, pedindo-lhe perdão pelos pecados cometidos. Então, novamente, traz a ideia daqui do holocausto e tudo mais, dele ofertar em prol do pecado do povo. E o final diz que o Senhor ouviu o pedido do rei e perdoou o povo. Olha só que interessante nós temos quando existe um bom reinado, sabe? Onde o reinado traz essa presença, né? Traz o povo novamente à linha. Então, a gente está debaixo de governantes, né, e tudo mais. Nós temos que orar pelos nossos governantes, mas é interessante quando um governante tem o seu coração voltado a Deus. Que quando ele tem o seu coração voltado a Deus, todo o povo recebe isso. Assim como eu falei, quando existe um mau líder, em outras lições, quando um mau líder, todo o povo perece por causa do mau reinado daquele líder. Agora, quando você tem um bom líder, todo o povo vai receber do bom reinado dele. Então, nós temos essas duas vias, né? Cabe a você entender em que posição você está. Esteja na posição que traz o povo novamente e traz o povo à linha, e que seja um bom reinado, uma boa liderança, para que todo o seu povo, todos os seus liderados possam receber da sua boa liderança, dos benefícios da sua boa liderança. E um tópico que eu coloquei um pouco mais para trazer para o nosso dia a dia é a ideia de purificar. Eu botei uma pergunta, né? Você tem purificado o seu templo? Como nós sabemos, nós não temos agora um templo, definitivamente, onde a presença de Deus habita, mas existe um templo que somos nós.
Agora o templo é eu e você, nós somos o tabernáculo, nós somos o templo, nós somos onde a presença de Deus habita na figura do Espírito Santo. Então, nesse momento aqui, se a gente pudesse trazer para a nossa realidade, se você pudesse falar para os seus alunos, pergunte a eles se eles têm purificado o templo deles. Em outras palavras, se eles têm se purificado. Porque é necessário, primeiro, uma purificação, existe um processo na vida cristã, né? Nós temos ali a conversão é você ver o que você está fazendo de errado, o Espírito Santo toca no seu coração, arrependimento. Depois do arrependimento, precisa haver esse período de purificação do templo, que é o seu corpo, as suas ideias, as suas vontades, o que você pensa da vida, mas a presença de Deus agora vai começar a habitar através de você e vai fazer com que você abandone tais práticas, né, de pecado, e você purifica o seu templo para depois santificá-lo a Deus. Não tem como santificar o templo a Deus vivendo segundo as mesmas paixões. Não tem como viver, fale isso para os seus alunos, com o seu templo, que seria o seu coração, seria a sua vida, o seu corpo. Não tem como você querer santificá-lo a Deus continuando com as mesmas práticas idólatras que o povo de Israel praticava. Ou seja, primeiro é necessário uma purificação do templo para que depois você o santifique a Deus. E aí, basicamente, essa é a metodologia certa. Então, 3 pontos da vida cristã. A conversão, né, que tem a ideia do arrependimento, o Espírito Santo trabalha em você. A purificação, a ideia do templo, de você purificar, tirar fora todos os pecados que você trazia no seu coração. A gente vai falar sobre isso nessa lição ainda mais. E depois santificá-lo a Deus, porque não é possível ter um templo santificado a Deus, um coração santificado a Deus, com as mesmas práticas idólatras e com os mesmos pecados sendo carregados na sua vida. Então, isso primeiro serve para nós que estamos falando, né? Todos nós nos incluímos aqui. Antes de falar para você, eu penso e repenso sobre o que eu vivo. Então, a ideia, né, e a certeza é que nós temos uma vida que precisa ser processada e a gente precisa sempre analisar, né? Então, Deus nos dá oportunidades para isso. Então, é sobre isso, né? Segundo ponto, purificar para santificar. É um processo. Acho que é sobre isso, o tópico 1.1. É isso, muito boa a explicação aí desse tópico. É o que a gente estava comentando em outras aulas. Todos os personagens que vêm aparecendo na revista, eles poderiam ter uma revista inteira sobre eles. E não é diferente com o rei Ezequias, né? Muitos tópicos, muitos pontos importantes acabaram ficando de fora, porque, de fato, o propósito da revista não é fazer um estudo aprofundado dos personagens, né? A gente está vendo eles aqui de um modo ou de outro, mas eu acho que vale a pena, assim, trazer uma revista trazendo esses grandes personagens de formas mais aprofundadas, mas é tudo isso que o Rômulo falou também. Sobre esse tópico em específico, né, tópico 1.1, a grande reforma, em concordância com tudo aquilo que o Rômulo falou, eu pensei também em 3 pilares muito importantes para poder entender o reinado do rei Ezequias. O primeiro ponto que eu pensei foi a questão de reparar. E reparar o quê? Reparar a casa de Deus. Segundo ponto seria restaurar. Restaurar o quê? A aliança com Deus, que havia sido perdida. A gente percebe, estudando a lição, e chegando até essa lição 8, que esses 2 reinos divididos se distanciaram de Deus. A gente sabe que o reino do norte foi de mal para pior, mas os reinos do sul ainda tinha algumas pessoas que despontavam e buscavam a Deus, né? Que a gente tem grandes exemplos, esses 2 grandes exemplos. Mas, enfim, havia necessidade de alguém que viesse restaurar essa aliança. Então, primeiro ponto é reparar a casa. Segundo ponto, restaurar a aliança. E o terceiro ponto que eu poderia colocar nesse primeiro tópico é manutenir. E manutenir o quê? O relacionamento. Porque não basta você reformar, não basta você restaurar, você precisa manter aquele relacionamento. E é o que a gente já falou em outras lives. É difícil manter um relacionamento, fazer funcionar. Requer uma escolha. A gente vai falar sobre isso também um pouquinho mais lá na frente. Mas estar num relacionamento é uma escolha. É um processo, é renúncia todos os dias. Então, são esses 3 pilares fundamentais que eu colocaria para você poder entender e passar para os seus alunos como entender um pouquinho melhor sobre o reinado do rei Ezequias. Reparar, restaurar e manutenir. Ficou claro, Rom? Ficou bom. Acho que completou aí legal a ideia do que eu estava falando também. Acho que ficou legal. Fala de novo os 3 pontos que até eu quero botar isso na minha cabeça também. É isso, ó. Reparar a casa, restaurar a aliança e manutenir o relacionamento. São os 3 pontos que eu achei fundamentais para frisar.
Legal, e linkando também com a ideia do templo, né? Primeiro, limpar a casa, limpar o seu coração, vamos lá, trazer para a nossa realidade. Limpar o seu coração, né? Deixar fora aquelas práticas. O segundo ponto era Restaurar a aliança. restaurar aquilo que foi perdido, né? Então, você reconhecendo o que Cristo fez por você, gente, trazendo um pouco da prática, né? Você reconhecendo o que Cristo fez por você, você restaura, você tem a ideia de que agora você não precisa de alguém que traga isso para você, Cristo já fez, então você tem acesso direto a Deus e manter o relacionamento, né? É assim como qualquer relacionamento, é necessário que você esteja a todo momento ali continuando, né? Dando continuidade a esse relacionamento, não permitir que a apostasia entre no seu coração, que seria o abandono da fé. Então, são essas três coisas, né? Tanto com o templo ali que foi feito, né, fisicamente, mas para a nossa vida também, que o templo somos nós. É isso, ficou bom, eu gostei desse tópico, hein? Ficou bem redondinho. É isso, vamos lá. Comenta aí se você achou que ficou bem explicado, tá? Comenta aí. Então, gente, é isso. Vamos lá agora para o tópico 1.2, que fala sobre voltemo-nos a Deus. E aqui nesse tópico fala diretamente, continua a ideia, né, de que o rei Ezequias trouxe o povo novamente, né, para os mandamentos e tudo mais, para as ordenanças de Deus. E vai dizer que, ó, então Ezequias conduziu o povo para a palavra de Deus, a fim de os levarem à santificação, algo que a gente já tinha comentado. No finalzinho, tópico 1.2 vai dizer que Ezequias retomou com a comemoração da festa da Páscoa em honra ao Senhor. E aí ele dá uma palavra, né? Basicamente, imagino que o autor falando sobre isso, né? Reformar exige disposição e perseverança. Ezequias não mediu esforços atraindo o olhar de Deus. E eu coloquei aqui exatamente o que eu falei no tópico 1 ali, no pedacinho do tópico 1. Você tem sido assim, você tem sido esse líder, porque Ezequias veio com o principal fundamento de trazer o povo de volta à santificação, de volta às suas práticas. Então, eu acho que esse é definitivamente o papel de qualquer líder, né? Qualquer oportunidade, na verdade, qualquer líder não, qualquer cristão. Porque às vezes um cristão ele não tem a posição de liderança em uma igreja, porém, talvez na sua escola, através de uma vida, ele exerce uma posição de liderança através da vida de uma pessoa. Então, às vezes, ele está discipulando alguém. E o discipular, gente, nem sempre é necessário que você verbalmente fale, mas às vezes você discipula alguém através de suas ações. O mundo está a todo momento olhando para você, porque você se denomina cristão, você se denomina uma pessoa que deveria, por se autodenominar cristão, uma pessoa de um reto coração, uma pessoa que deveria ser honesta, deveria ter boas práticas, então o mundo está com um olhar para você. Você pode achar que não, você não está sendo visto, mas a verdade é que nós estamos a todo momento sendo vistos, primeiramente por Deus, e em segundo lugar pelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, nem sempre você exerce uma posição de liderança na sua igreja, mas você está em uma posição de liderança mesmo sem saber, porque o mundo está olhando para você. Então, a pergunta que eu colocaria aqui, que foi a mesma pergunta que eu fiz no tópico 1, é, né, se você tem sido assim como o rei Ezequias, primeiro você, professor, primeiro bate na gente, para depois ir para os alunos, né? Será que você tem sido esse líder que traz a pessoa de volta a Deus? Será que você tem sido esse líder que traz os seus liderados para Deus? Ou será que você tem sido aquele líder que tem afastado? Eu falei de uma boa liderança aqui, né? Quando um bom líder é um bom líder, todos desfrutam dos benefícios da sua boa liderança. Mas quando um líder é um mau líder, todos perecem juntamente com ele. Então o povo ele é muito retrato. Os liderados é literalmente, já falei sobre isso aqui, um espelho da liderança. Então, se você é um bom líder, você vai ter consequentemente bons liderados, porque você vai se esforçar o bastante para isso. Então, é sobre isso. Uma pergunta, talvez, primeiro para nós, professores, né? Como é que tem sido essa vida? Como é que tem sido essa nossa liderança? Será que nós temos sido um rei, vamos botar assim, né? Porque, linkando aí com a reinado de Ezequias, será que nós temos sido um rei, um líder que tem... Um rei, entre aspas, né, gente? Nós não temos um reinado hoje em dia. Mas será que nós temos sido um líder que tem atraído as pessoas para a presença de Deus, trazido de volta as pessoas para Deus? Ou será que nós temos sido um líder que tem afastado as pessoas? Eu disse aqui uma vez, em uma das lições, né? Eu aproveito e vou reforçando algumas coisas que eu já falei, porque nem a rotatividade que tem de pessoas, pode ser que a pessoa não viu a lição anterior, né? Uma outra lição. Mas existe uma frase do Alessandro Vilas Boas que me marcou muito. E ele fala
diretamente sobre isso. Eu nunca quero ser a pessoa que afaste ou que impeça alguém de conhecer a Deus. Então, eu fico sempre pensando nisso. Será que eu tenho ajudado a pessoa a chegar a Deus, a conhecê-lo cada vez mais? Ou será que eu tenho sido a pessoa que tem impedido? Então, tome cuidado com isso. Nós, na posição de liderança, de um bom professor, nós nunca podemos ser uma pessoa que impeça alguém de conhecer a Cristo verdadeiramente. Pelo contrário, nós temos que impulsionar as pessoas. Então, é sobre isso. Primeiro para nós professores, mas também pergunte para os seus alunos se através do meio social deles, do seu meio de amigos e tudo mais, será que tem sido um bom testemunho a vida deles? Será que eles têm atraído as pessoas para próximo da presença? E as pessoas que estão ao redor deles, olhando para eles, têm sentido esse desejo de ter o mesmo Jesus, de consagrar a sua vida a Ele? Ou será que eles têm impedido isso, né? Como é que tem sido o testemunho deles? Basicamente seria isso que eu anotei nesse tópico 1.2. É isso. Bem mais prático, né? Esse tópico tá bem legal também. E antes de falar o que eu tinha anotado, você foi falando um pouquinho sobre liderança e me fez lembrar, vocês conhecem aqui, né, o Lucas, né? Me fez lembrar o tempo que a gente foi liderar. A gente não, porque você não chegou a ser, né? O tempo que eu fui liderada pelo Lucas. O Lucas, na igreja, antiga igreja que nós éramos, né? Ele já foi o líder de jovens. E, gente, eu posso dizer com todas as letras que foi o período que eu me senti mais próxima de Deus, porque ele tinha essa característica de ser um líder que trazia as pessoas para perto de Deus. E quão bom é ter esse tipo de líder. E aí me marcou bastante esse período que ele estava à frente do grupo jovens. Foi um período que o Rômulo ele chegou a ir, né, na festividade. Você viu que foi um culto diferente, foi um culto avivado, mas foi fruto de muito monte, de muita oração. E graças a Deus que eu tive a oportunidade de ter sido liderada por ele, que hoje em dia eu observo as lideranças que a gente tem hoje em dia, e nenhuma liderança é perfeita, ele também não era perfeito, mas ele é um líder que eu gostaria de me espelhar, sabe? Eu gostaria de ser como ele. Um líder que, de fato, trouxe o grupo para próximo de Deus. A gente já vivia há muito tempo ali num grupo que estava secando, que não estava vivendo, de fato, o que Deus queria que o povo vivesse. E aí ele conseguiu fazer, debaixo de Deus, né, debaixo da permissão de Deus, fazer com que ali a gente se unisse primeiro como grupo, né? Antes de fazer as coisas de Deus, a gente deveria se comportar como grupo, viver como irmãos, e depois partir para a ação, que foi ali viver de fato o avivamento de Deus. Eu tenho certeza que ali, naquele tempo que a gente passou naquele grupo, buscando, adorando, fazendo a nossa parte, eu tenho certeza que a gente viveu um pouquinho do avivamento. E aí eu posso dizer com todas as letras que foi uma das melhores lideranças que eu já tive. Foi, de fato, uma liderança que nos aproximou de Deus. E foi na liderança dele também que eu fui batizada com o Espírito Santo, né? Então ele tinha muito essa característica de buscar, de fazer com que cada liderado tivesse sua própria experiência com Deus. Então isso que o Romulo trouxe foi muito importante. Quando tem um líder que traz as pessoas para o centro da vontade de Deus, o povo, ele desfruta daquilo, né? Desfruta desses bens. E quando você tem um líder que não liga tanto para esse lado espiritual, está ali só porque o pastor pediu para ele estar ali, então ele não está ali de coração, não está ali empenhado, o povo vai seguir para o mesmo lado, vai se distanciar de Deus. E aí a gente começa a entrar na questão da responsabilidade. Olha a responsabilidade que Deus tem colocado nas nossas mãos, da gente como professor e dessas pessoas que são líder também. Eu, no caso, não sou líder dos jovens, mas eu fico imaginando as pessoas que também estão nesse lugar de liderar um grupo. Que responsabilidade é essa de estar à frente de vidas? E de pastor mais ainda, né? Quando pensamos em pastor. Olha o quão né, eu não vou dizer penoso, mas é um fardo muito grande. Um fardo que, né, quando dividido com Deus, é um fardo leve, mas, enfim, é uma responsabilidade muito grande que aquelas pessoas estão tendo ali à frente de vidas. É isso, é olhar aquelas pessoas como vidas ali diante de Deus e tentar ao máximo proporcionar a eles experiências com Cristo. Então, enfim, você falou sobre isso, me lembrou um pouquinho da liderança dele, foi uma liderança que me marcou bastante, uma liderança que me aproximou de Deus, né? Eu pude ter minhas próprias experiências, e aí é uma liderança que a gente tem que se espelhar de fato. Tem algo a comentar sobre isso? Que aí eu já vou para outro ponto que eu ia falar. Não, só que eu tive com ele hoje, eu reforcei, eu falei, Lucas, aparece com a gente lá. Tive pessoalmente com ele hoje, né? Falei, Lucas, aproveita aí, talvez a última edição, aparece com a gente lá. Pelo menos a galera aí, a galera sempre comenta, né? Sobre ele, então vale a pena. E só explicando, né? Eu não cheguei a ser liderado pelo Lucas, porque eu e a Poliana, a gente nunca foi da mesma igreja, né? Nós somos da mesma denominação, mas nós nunca fomos da mesma igreja, né? Então provavelmente vamos ser depois que a gente casar.
mas por enquanto a gente não experimentou isso. Por isso que o nosso casamento vai ser tudo muito novo pra gente, né? Então vai ser legal também a gente poder trabalhar junto, principalmente nisso aqui da escola dominical que a gente gosta bastante. Mas é sobre isso, agora conclui aí mais o que você ia falar. É isso, nunca chegamos nessa mesma igreja, então não temos essa experiência de estar junto. Vai ser legal, né, gente? Casamento é isso, é novas experiências, novos momentos, muito legal. Ó, aí o último ponto, né, pra fechar aqui essa parte do 1.2, que senão o primeiro tópico é sempre que a gente fica mais com mais conteúdo, né? Mas enfim, é porque a gente, né, acaba se empolgando. Mas, enfim, falando um pouquinho mais sobre o reinado de Ezequias, que era um reinado de ação, e esse tópico 1.2 ele vai falar sobre isso, sobre as ações que ele teve. Ele era um cara que tinha, como é que fala? Ele não media esforços para fazer aquilo que deveria ser feito. Então ele vai lá, derruba os postes sagrados, remove os altares, né, idólatras, e aí, enfim, faz uma limpeza de fato no templo. E aí eu pensei, e sem querer, o momento de oração tá falando um pouquinho sobre isso, eu nem tinha linkado uma coisa a outra, mas eu fiquei pensando enquanto eu estava estudando, que às vezes a gente ora assim, Senhor, tira tudo o que não provém de ti, tira aquilo que te desagrada. A gente coloca para Deus a responsabilidade, quando a responsabilidade é nossa de tirar aquilo que não agrada a Deus, porque no fundo a gente sabe o que a gente está errando. Então, a gente tem que começar a pegar a responsabilidade para nós. O rei Ezequias, ele fez isso. Ele poderia falar, Senhor, tira os ídolos, tira aquilo que não está te agradando. Não, ele como rei, assume a responsabilidade de colocar o povo na linha e começa a fazer a limpeza. E aí, um momento de oração, né, você estava sobre o tablet, que eu não tenho aqui na minha lição, o momento de oração, ele está falando justamente sobre isso que eu estou falando aqui, ó. Momento de oração. Oremos para que venhamos retirar do nosso coração tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. Não é para o Senhor tirar, é a gente que tem que ter responsabilidade suficiente para tirar tudo aquilo que desagrada de Deus, que nos afasta dessa presença. Então, aqui, muito interessante. Mais um ponto para a gente aqui é aprender com o reinado do rei Ezequias, um reinado aí de ação, um reinado que não media esforços para agradar a Deus. E aí, seguindo a história dele, infelizmente a gente não vai falar um pouquinho sobre a profecia da morte dele e tudo mais, a revista ela não se ateve a isso, mas também é um ponto fundamental para que você, professor, indique essa história para os seus alunos também. Que às vezes a gente fica só nos exemplos ruins de reinados e tudo mais, e a gente esquece que teve boas pessoas também na Bíblia que tentaram buscar a Deus. Então, fica aí essa sugestão. E aí eu posso ler os comentários, João, que o pessoal está deixando Claro. aqui? Vou ler aqui, ó. Só voltar nesse aqui, que a Patrícia comentou lá atrás, aí a gente não entrou para responder, ela falou que eu sou muito carioca e que meu sotaque é lindo. Aí, ó. Mas às vezes eu acho que eu falo muito chiado, mas enfim. Se vocês gostam, tá bom. Aí a Patrícia Camasso comentou que lindo momento de oração, e aí tem a ver com o que a gente está falando aqui agora. E a Sossô concordou. Esse comentário, meu Deus, nos ensina, nos ajude. Foi quando você estava falando. E aí, continuando, ela disse aqui, um líder que é lembrado e faz a diferença. Eu sou líder de jovens há 3 anos e quero deixar esta lembrança. Olha que comentário importante. Né? É um momento de reflexão. É óbvio que nenhuma liderança é perfeita, nenhuma liderança vai ser exímia de erros. Mas, enfim, são esses líderes que serão lembrados, aqueles que proporcionam que o liderado tenha uma experiência com Deus, que marque. Eu tenho certeza, Patrícia, que só de você estar aqui com a gente, estudando, buscando mais da palavra de Deus, você poderia se acomodar, ó. Provavelmente você pode ter muitos anos de cristã ou não, mas se acomodar nessa questão e falar, eu já conheço a Bíblia, eu só vou chegar no domingo e vou ler a lição. Não, você está aqui, você está aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus, está conversando sobre isso, eu tenho certeza que isso já é um diferencial na sua liderança. Então, que Deus continue abençoando, né, esse teu chamado. E aí, ó, ela comentou, ó, bem, Lucas, só vem. Ó, gente, comenta aí, vai no Instagram dele, eu não vou lembrar agora de qual, mas no final eu posso deixar aí, comenta para ele voltar pro canal, a gente sente muita falta dele aqui com a gente. Ele tá na igreja, inclusive hoje, ele está sendo, acho que agora, né, não sei, às 9 horas, já acabou o culto. Mas hoje, provavelmente, ele foi consagrado a cooperador aí da obra, então aí, ó, vamos continuar orando por ele, pela família dele, que é muito importante, gente, ó. E a pessoa comentou, ser exemplo dá trabalho e nos rende muito esforço. Temos muitos exemplos. Josué, Josias, Ezequias. Exatamente. Dá trabalho, gente. Ser exemplo dá muito trabalho. Ser visto, né? Como alguém a ser seguido, como uma figura boa, dá trabalho, né? Mas, enfim.
Ninguém disse que seria fácil, né? Mas vamos seguir. É isso, Romulo. Pode seguir. É isso aí. Eu gostei do comentário da Patrícia, até porque, se a gente pudesse colocar, é uma pessoa que é mais velha que a gente, né? Então, assim, ela provavelmente tem mais tempo de crente e tudo mais, e ela poderia olhar, tipo, para o nosso canal e falar assim, nossa, os jovens e tal, o que eu poderia aprender com eles? E não, ela está aqui numa figura de humildade, né? Aprendendo com a gente, que é muito mais, tem menos tempo de igreja do que ela, menos tempo de liderança, menos tempo de estar como professor de uma classe, mas ela está aqui com a gente, né? E considerando que nós temos algo para ensinar a ela. Então, acho que a palavra de Deus tem muito a ver com isso também, né? A nossa comunidade. É de entender que nós nunca vamos saber tudo e nós podemos sim aprender com quem é mais jovem do que nós. A gente vai falar sobre isso, né? Falar sobre a ideia de ser jovem e tudo mais. O próprio rei Josias, que a gente vai entrar agora na história dele, foi um rei muito jovem. Então, enfim, muito legal o comentário dela, assim. Eu fico muito feliz com essas pessoas que a gente não está ensinando, às vezes, pessoas que são mais novas, mas sim que pessoas têm mais tempo também, né? Então, aqui com a gente. E são mais assíduas de quem é mais novo, né? Às vezes a gente acha, o jovem vai procurar saber, o jovem ele vai usar as redes para isso. Não, a gente percebe que o nosso público, ele é da galera mais velha, mais experiente até, mesmo que a gente. Eles estão aqui com a gente, estão comentando, estão compartilhando e estão buscando conhecer mais. Eu acho isso muito humilde, sabe? Da parte dessas pessoas, não achar que sabem tudo, não achar que já estão no ponto de sabedoria perfeita, que sabem, né, de todo o conhecimento bíblico. Eles estão aqui sempre buscando saber, porque às vezes o jovem ele lê um pouquinho, já se acha conhecedor de todo o conhecimento, né? E aí as pessoas mais velhas, elas estão sempre aqui mostrando que você nunca sabe demais a ponto de não caber mais conhecimento, sabe? Então, muito legal. É isso, gente. Então, vamos lá, vamos pro tópico 2. Já tá falando muito. 46 minutos só do tópico 1, gente. A gente é demais, a gente não toma jeito. Vamos lá, gente. Tópico 2. Agora falando sobre a vida de Josias. Foi um outro rei sobre Judá. Josias assumiu o trono de Judá aos 8 anos. Olha só que interessante, gente. 8 anos, enquanto você e eu aí estavam brincando na terra, né, na areia, Josias estava assumindo o trono de Judá. E sobre ele reinou 31 anos, deixando sua marca na história através das relevantes reformas que promoveu. 2.1 vai falar das suas sábias escolhas. E olha só que interessante, né? Vai falar que ele se tornou rei aos 8 anos. E vai falar aqui, ó, no tópico, que aos 16 anos ele começou a buscar a Deus, com 16. Assim como seu ancestral Davi. E vai dizer no final do tópico, né, que por volta dos 20 anos de idade, Josias iniciou as reformas em Judá e em Jerusalém. O rei reformou o templo e em meio às obras o livro da lei, que estava perdido, fora encontrado. Está lá em 2 Reis 22, 8. Então, assim, o que a gente tem para trazer desse tópico aqui, né, e que é muito marcante aqui, é a sua pouca idade, né? Com pouca idade ele assumiu o trono. Com a sua pouca idade também ele começou a buscar a Deus, que foi aos 16 anos, né? Vamos botar que ele teve um encontro com Deus aos seus 16 anos. A gente não pode falar com Cristo, porque Cristo ainda não tinha vindo em carne. Mas aos 16 anos ele começou a se aproximar de Deus, né? E vai dizer que com 20 anos ele iniciou a reforma de Judá e de Jerusalém, né? E aqui eu coloquei essa ideia da sua pouca idade, né? Trazendo um pouco para a nossa realidade, né? Porque às vezes a gente considera talvez um jovem, que foi o que eu comentei aqui agora, né? Às vezes você acha que um jovem ele não tem algo para ensinar, você não consegue ver o potencial na vida de um jovem. E nós temos muitos exemplos aí de jovens que são compromissados com a palavra, que têm um grande chamado e tudo mais. A gente olha aí, por exemplo, a história de Davi. Davi, antes de matar Golias, ele já tinha enfrentado alguns outros, ou melhor, animais, né? Defendendo o rebanho de seu pai. Então, muito jovem, ele já tinha uma figura de rei e um posicionamento de rei muito antes de se tornar rei. Então, tem pessoas jovens, né, que estão numa posição de liderança bem antes de se tornarem, de fato, um líder. Mas ele já tem reflexos, né, de uma boa liderança. Você olha para ele e você enxerga o potencial enorme na vida desse jovem. Então, aqui nós temos a história de Josias, que aos 8 anos ele assumiu o trono de Israel, aos 16 ele começou a se aproximar de Deus, aos 20 ele restaurou ali Judá e Jerusalém, e ele deixou marcas até hoje. Então, assim, nós temos bons exemplos mesmo de uma pessoa com pouca idade. Então, uma pergunta, né, eu colocaria
nós temos exemplos, né, sobre isso, tem um versículo, né, que fala sobre isso, não vou lembrar agora onde está, mas ele vai falar, né, jovem, eu vos escolhi porque sois fortes. Então é isso, nós somos fortes, nós temos vigor, nós temos na intensidade aqui, né, dos nossos dias. Eu costumo falar que essa fase dos 20 e poucos anos é muito complicada, cada um está vivendo uma parte da vida, cada um está fazendo uma coisa diferente, mas nós temos vigor, e o vigor do jovem, a força do jovem é algo que precisa ser direcionado a Deus, né, diretamente, ao reino. Então, nós temos força para trabalhar, nós temos fôlego e tudo mais. Então, sempre quando você vê um jovem que está disposto a fazer alguma coisa, e você vai ver reflexo disso em alguns liderados seus, incentive aquele jovem, não apague o fogo dele, permite com que ele queime juntamente com a vontade de fazer algo pelo reino. Tem muitos jovens que estão assim, e aos que não estão, permita que ele exerçam a posição de liderança sobre a vida de cada um dos outros, para que eles possam se espelhar. Nossa, ele é jovem também e ele está com a mesma força e a mesma determinação. Assim como eu, gente, antes de começar o meu ministério e tudo mais, eu via alguns jovens pregando e eu falava, meu Deus, eu quero viver o que esse jovem está vivendo, sabe? Eu quero estar nessa posição também. Então tem muito a ver com isso. E o exemplo de Josias é um exemplo muito bom do reinado de Josias, mostrar que mesmo ele jovem, ele fez boas escolhas. Então é sobre isso, né? Nem sempre a idade justifica ou nem sempre a idade te limita. Pelo contrário, né? Quando a pessoa tem um coração voltado a Deus, aos 16 anos ele começou com seu coração voltado a Deus, tem tudo para dar certo. Basicamente, só precisa ter um coração puro e reto e voltado para Deus que vai dar certo. A matemática vai dar certo, vai fechar. E é sobre isso, né? Tópico 2.1 aí das sábias escolhas de Josias. Muito bom, gente. Muito bom esse tópico também, né? Sábias escolhas. Também fiquei pensando sobre tudo isso que o Rômulo falou. E aí também fiquei pensando nessa questão da idade da escolha. E aí é uma questão que você pode colocar também para os seus alunos. Com qual idade, qual foi o momento que você ali sentiu que deveria ter uma mudança de vida, mudança de relacionamento? Para aqueles que são nascidos e criados na igreja. Tiveram ali, momento que tiveram um encontro com Cristo, ou aqueles que são convertidos, né? Que foram convertidos depois de mais velhos, ou enfim, né? Qual foi esse momento de conversão? Qual foi o ponto que você para de ir para a igreja para receber e começa a entender que você tem que fazer algo? Não que você vai ser salvo por conta disso, mas você não pode estar na igreja só recebendo ali por osmose e tá tudo certo. Não, você também pode fazer algo. Não só pode, como deve fazer algo, né? E aí, quando a gente fala sobre fazer algo, não é só cantar, pregar, fazer tudo aquilo que fica em destaque dentro da igreja, mas é também fora da igreja. Como que você tem comunicado o evangelho? Então, eu fiquei pensando um pouquinho sobre isso. Gente, essa ring light tá só pó. Então, põe aí pra eu comprar uma ring light nova, ó. Aqui, então, ó. É isso. Você falou o quê? Para eu continuar, né? Eu não ouvi direito o que você falou. Não, falei que eu vou comprar uma ring light logo. Ah, tá. Isso aí, gente. Mas, enfim, é isso. Que eu estava sobre a idade da escolha. Qual foi a sua idade da escolha, né? O Romulo conta um pouquinho aí de quanto ele já contou, né, no canal, como foi esse momento de virada de chave que ele passou a entender que ele deveria fazer algo, ou também eu acho que já contei isso, enfim, né? Todos nós chegamos a um momento da vida que a gente passa a ter a necessidade desse encontro. E aí também o tópico vai falar um pouquinho sobre isso, mesmo sendo muito novo, ele decide começar a buscar a Deus, né? Assim como o seu ancestral Davi, enfim, é um ponto muito legal mesmo. E aí eu vou ler aqui os comentários, a gente já vai para o tópico também, para dar tempo de falar de tudo. Peraí. Gente, comenta aí embaixo quando foi que você teve essa virada de chave. Isso, Interessante. Comenta aí quando você definitivamente entendeu que você não precisava apenas receber do reino, mas que você deveria fazer alguma coisa também. Essa foi a minha virada de chave, comigo foi com 17. Poliana foi com que idade, mano? Eu acho que uns 18, 19, por aí. 18, então. Então, é isso, gente. Comenta aí. Não tô falando da sua conversão, tô falando quando você entendeu de fato essa missão que você tem nas suas mãos. Comenta aí, pessoal. Ó, sobre o que a gente estava falando, você estava falando um pouquinho sobre isso, sobre essa humildade que essas pessoas que são mais velhas estão aqui no canal aprendendo com a gente. Ela falou, ó, 43 anos, amo este canal, vocês são maravilhosos. Ó, vocês sempre mexem com a gente, né? Com o nosso coraçãozinho. A Sussu colocou, parabéns, Lucas. Eu tô passando aqui na tela, porque depois, se ele assistir esse vídeo, ele vai ver aí o comentário de vocês. Ó, a Sussu colocou,
tem 53 anos, nem parece. E 32 anos de convertida. Ela tem mais anos de convertida do que a gente tem de vida, gente. Olha que bizarro, olha que legal, olha que humildade dela também de estar aqui no canal aprendendo juntamente conosco, né, Rômulo? Legal, gente. Pô, tá vendo? São coisas que, sei lá, não tem preço isso. É muito maneiro. Muito legal mesmo, ó. Fábio Silva. O Fábio, ele acompanhava bastante gente no trimestre passado, se eu não me engano, ou no início desse. Agora eu não vou lembrar muito bem, mas ele acompanhava legal. A paz do Senhor, Fábio. Muito bom ter você aqui. Então, se eu não me engano, foi ele que falou sobre o ponto-chave. Agora eu não vou lembrar. Mas eu acho que foi ele. Também. Eu acho que foi ele também. Eu acho que foi. Da importância da gente falar sobre Fábio, o ponto-chave. Se foi você, Fábio, comente aí, porque eu leio o ponto-chave até hoje por causa de você, meu amigo. Isso foi ele, ó. Sossô comentou. Não é só saber, e sim compartilhar conhecimento. Exatamente. Ó, Patrícia comentou. Eu só sou aqui absorvendo o conhecimento dos jovens. Que privilégio ter vocês por aqui. Sossô comentou assim, Patrícia, conhecimento nunca é demais. É isso, gente. E não ocupa espaço, conhecimento não ocupa espaço. Ou seja, a gente vai falando aqui, vocês vão comentando, a gente vai aprendendo também, e aqui é uma troca muito boa. Vai lá, Rômulo, 1.2. Isso aí, gente. 2.2 agora. 2.2. Renovando a aliança. Aqui, gente, nesse tópico a gente vai continuar com a ideia de falando sobre o reinado de Ezequias, né? Ou melhor, de Josias, perdão. E vai falar sobre renovar a aliança. Vou ler um pedacinho desse tópico para a gente mensurar e trazer de novo a ideia do que Josias fez, né? Ao tomar ciência das palavras do livro da lei, Josias percebeu o quanto Judá havia se rebelado contra Deus e por conta disso o juízo seria inevitável. Olha só que interessante. É inevitável o juízo. É algo que não poderia mudar. Era inevitável. E vai falar que justamente ele pega e tem conhecimento do livro, porque em meio às obras que teve em Judá e em Jerusalém, o livro foi reencontrado, né? Então, que estava perdido foi encontrado. Então, aí ele toma conhecimento da lei e aí é que ele realmente entende como Judá estava andando errado nos caminhos do Senhor. E é interessante que aqui a gente tem que botar que ele não estava mais num ponto de ingenuidade, a gente vai falar sobre isso no tópico 3, não estava mais ingênuo, porque agora ele tomou conhecimento do que deveria ser feito. Quando você não sabe o que deve ser feito, existe um tempo de inocência sobre a sua vida. A gente vai falar sobre isso no tópico 3. Mas a partir do momento que você toma conhecimento, é necessário de você uma posição. Então, seria inevitável o juízo contra Judá, porque ele já estava numa vida de idolatria, o povo já estava idólatra e tudo mais. Arrependido, ele consultou a Deus, que prorrogou o veredito. Gente, olha só que interessante. Olha como é que um coração contrito, um coração dedicado, um coração que toma ciência e estar disposto a mudar, toca em Deus. O veredito era inevitável. Deus iria continuar firme na sua palavra, justo e bastante para cumprir. Mas vai dizer que isso prorrogou o veredito. Olha só que interessante. Josias convocou todo o povo e as autoridades a fim de se reunirem no templo para ouvirem a palavra. Está lá em 2 Reis 23. E aí vai dizer que ele traz de volta a celebração da Páscoa, e no finalzinho vai dizer que ele restabeleceu o culto, o sacerdócio, centralização, a adoração em Jerusalém, eliminando a adoração pagã. Então aqui ele toma conhecimento do livro e traz o povo, assim como Ezequias, de volta às práticas que deveriam nunca ter saído do meio de Judá e Israel, consequentemente, também. Então, aqui tem muito a ver com colocando a casa em ordem, né? Eu coloquei aqui nesse tópico. É o que Josias faz, coloca o povo de Israel em ordem novamente, assim como Ezequias. E eu coloquei aqui um ponto-chave, talvez, desse tópico, seria como um Deus, né? Mesmo sendo Deus, é um Deus que nos dá oportunidades. Então, aqui vai dizer que ele prorrogou o veredito, vendo, né, a dedicação de Josias e tudo mais. Então, isso tem muito a ver com a gente também. Às vezes nós continuamos, ou melhor, a todo momento nós continuamos errando para com Deus, mas Deus é um Deus definitivamente de segundas chances, é um Deus que nos dá oportunidades para ver o erro onde está, onde nós estamos falhando e mudar definitivamente. Então, aqui tem muito a ver com aquele giro de 160 graus, sabe? 360 não faz sentido, que você gira e volta para o mesmo lugar. Mas quando você vê onde está errando e dá um giro de 180 graus, você vai no caminho contrário ao seu erro. Então, eu não sei se vocês já ouviram sobre isso, mas vamos botar algumas histórias. Zaqueu, que era um cobrador de impostos. Qual era o pecado de Zaqueu? Era cobrar impostos abusivos do povo. Então,
quando ele dá essa virada de chave na vida dele, ele gira 180 graus e além dele não mais cobrar os impostos abusivos do povo, ele começou a ajudar. Então, assim, você sempre faz algo diferente daquilo que era o seu pecado. É muito interessante isso, né, na vida do cristão, e precisa ser assim, precisa haver uma mudança genuína. Cada um vai ter as suas áreas onde falha mais, basta você ver onde você está falhando, onde você está pecando e fazer definitivamente o contrário. É isso que Ezequias faz, traz novamente o povo à adoração, né, trazendo novamente a Deus, e você vê aqui um Deus que continua sedento e dando oportunidade. É por isso que a gente fala muito que se eu ou você fosse Deus, definitivamente as coisas não andariam bem. Primeiro, que a gente não seria capaz, porque nós somos pecadores, e segundo também, porque só Deus é Deus, só Deus que dá oportunidade. Às vezes a gente quer lançar juízo, mesmo sendo pecador igual, nós queremos lançar juízo sobre a vida de algumas pessoas, quanto mais se nós fôssemos Deus. Então, graças a Deus, nós não somos Deus, porque Deus tem o seu amor infinito, imensurável, insondável, e dá oportunidade tanto para uma pessoa que cometeu um pecado muito maior, ou melhor, não existe pecado grande, pecado pequeno, pecado grande. Mas vamos botar assim, cometer um delito muito maior, de atentado com a vida de uma pessoa, e dar oportunidade para aquela pessoa, e dar oportunidade também para o fofoqueiro, para o mentiroso, para mim e para você. Então, Deus ele é um Deus que nos dá oportunidade. Talvez uma pessoa não teve a oportunidade de conhecer Jesus cedo, mas talvez com seus 50, 60 anos de idade, ele está tendo a oportunidade. Por quê? Porque Deus é um Deus de oportunidade. E não cabe a mim e a você definir se Deus ele tem que fazer ou se moldar com o que a gente quer. Por isso que existe ainda oportunidade. Enquanto há vida, há esperança. Basta um coração contrito e definitivamente com a vontade de mudar, né? Então é sobre isso, né? Um Deus de oportunidades, 2.2. Paulo, comenta. Não, pode seguir pro tópico 3. Acho que se eu falar mais vai ser meio cansativo, porque você conseguiu resumir bem esse tópico 2.2. Então, gente, vamos lá. Diferente do tópico 1 e do tópico 2, né? O tópico 1 fala sobre Ezequias, o 2 sobre Josias. O tópico 3 vai trazer um apanhado geral, né, da lição. Vai falar sobre o tempo de santificação, né? Vai falar que por amor a Deus, Ezequias e Josias, diante da apostasia do povo, apostasia, abandono da fé, idolatria e tudo mais, realizaram reformas a fim de que houvesse arrependimento, santificação e a busca pela presença de Deus. 3.1, arrependimento genuíno. No meio do tópico aqui, vai dizer que para muitas pessoas a palavra de Deus encontra-se perdida, não fisicamente, mas no tempo de intimidade, pois não o colocam como prioridade. Isso aqui é muito forte, gente. Às vezes, isso aqui a gente tem que colocar muito na nossa vida. Aí ele vai continuar dizendo, assim como Josias, devemos não rasgar as vestes, mas o coração diante do Senhor, desprovidos de todo orgulho e em sinceridade, arrepender-se, lançando fora as coisas que deixamos ocuparem o lugar que é do Senhor. Então aqui é algo interessante, né? Vai falar que a palavra não estava perdida fisicamente, mas sim no tempo de intimidade. E olha só que interessante, gente, nós temos que priorizar, eu coloquei aqui nesse tópico, priorizar conhecê-lo. Nós temos tempo para tanta coisa, gente, a gente faz tanta coisa, tantas coisas são colocadas como importantes na sua vida, né? Não sei em que momento da sua vida você está, mas vou trazer a minha realidade. Hoje, o que está sendo muito realidade é o nosso casamento. A gente está fazendo muita coisa para o nosso casamento, que é no final do ano. Inclusive, eu peço para vocês, orem pelo nosso casamento. Sei que talvez não pode tornar parte aí do Apoia-se, ore por nós. Nós carecemos das suas orações. E é um momento onde o casamento está sendo muito prioridade na nossa vida. Mas mesmo que o casamento seja prioridade, mesmo que Deus habite no casamento, e mesmo que Deus se alegre com a minha união e com a união com a nossa união, né? A minha união. Oh, meu Deus. Eu e a Poliana, né? Eu quis dizer a nossa união, eu ia falar minha união e a união da Poliana, não faz sentido. A nossa união, né? Como um casal. Deus, ele se alegra disso, e isso, ao mesmo tempo, não pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida, entendeu? A Poliana, ela deve ser a segunda pessoa mais importante da minha vida, sempre no nosso casamento. Primeiro a Deus e depois é ela, definitivamente, antes mesmo de mim. E assim também tem que ser na vida dela. Mas mesmo que nós devemos passar esse tempo de preparação do casamento e até o pós-casamento, isso nunca pode estar à frente de Deus na nossa vida. Prioridade sempre será Deus. Buscar a Deus sobre todas as coisas, né? O seu reino. E
E é isso, em primeiro lugar, nós temos que buscar a Deus. Então, eu coloquei aqui, né, priorizar conhecê-lo. E aqui ele fala também sobre a ideia de abrir mão, né? E eu coloquei, Juliana talvez vai dar até um exemplo da vida dela, né, que ela está praticando, mas essa ideia de você abrir mão de coisas que te afastam, ou coisas não vamos só que só te afastam, mas que ocupam muito tempo da sua vida. Então você pode avaliar e você pode ver o que você está dando como mais prioridade do que a Deus e está ocupando tempo. Porque às vezes o tempo que você está perdendo naquilo também se torna um pecado, porque é um tempo que você poderia estar usando para com Deus. Então, enfim, tome cuidado com isso, priorize a Deus, priorize conhecê-lo, entenda que Deus precisa estar sempre em primeiro lugar na sua vida e depois a sua vivência, né, aquilo que você está passando e tudo mais, as suas necessidades. Mas em primeiro lugar, a Deus, definitivamente, né? Pode continuar. É isso. Caiu um cisco no meu olho, mas, enfim. Exatamente, Rômulo. Esse tópico 3.1, ele tá muito legal, muito. Tá fechando com chave de ouro, né? Esses dois reinados. E tem chamado o povo pro arrependimento. E aí você falou dois pontos muito importantes que eu queria falar aqui. Um que eu não tinha pensado em falar, só que você falou para eu comentar um pouquinho sobre isso, que é algo que eu estou vivendo. E o outro tem relação com a manutenção do relacionamento, que está ligado com a prioridade. Se você não prioriza aquela pessoa num relacionamento, o relacionamento cai, o relacionamento se esfria. E com Deus não é diferente. Se a gente está num relacionamento com Cristo e a gente não busca, a gente não lê a palavra, a gente não ora, a gente não o louva, a gente não conversa com ele, o relacionamento ele vai se esfriando e começa a entrar outras coisas, né? Que faz com que a gente se afaste. Então, essa questão da manutenção do relacionamento é muito importante. Agora, sobre o ponto de prioridade, né? Que a gente estava comentando aqui na live antes de entrar, e é um ponto que eu tenho tentado fazer, é priorizar de fato as coisas de Deus, priorizar de fato o meu tempo com Deus. E aí eu fui percebendo que eu estava gastando mais tempo no celular, nas redes sociais, em dispositivos como o TikTok, redes sociais como o TikTok, Instagram. Eu fui ver o relatório semanal da minha semana passada e eu percebi que eu fiquei mais de 25 horas no TikTok. E eu falei, gente, isso não é possível, eu não devo ter orado nem 3 horas, né? 3 horas na semana toda, não devo ter falado 3 horas com Deus, como é que eu passo mais de 20 horas em um aplicativo? Comecei a rever as minhas prioridades. Aí quando foi segunda, eu pensei, gente, não, algo tá errado aqui, eu não tô priorizando quem de fato deveria priorizar, que é a Deus. Resolvi desinstalar o aplicativo, eu sei que comigo tem que ser medidas drásticas, eu acho que eu ainda não tenho maturidade para poder equilibrar isso, então eu falei, vou desinstalar e vou passar a buscar mais a Deus, vou priorizar as coisas do céu, porque essas coisas passam, o TikTok passa, essas modas passam, e essas coisas vão ficar, sabe, na terra, e o que me importa é o meu relacionamento com Cristo. E ainda sobre isso, o Romulo falou, ponto fundamental, que ele é importante para mim, eu sou importante para ele, mas um ou outro não pode se assentar no trono que é Cristo, que é para Deus, sabe? Então a gente também precisa abrir os olhos muito para essas coisas. A gente ama tanto alguém, a gente quer tanto alguém, que acaba dedicando mais tempo para essa pessoa do que para Deus. Meu Deus está acima do Romulo, né? E assim, como eu amo a Deus, eu amo também o Romulo. Então, esse ponto ele é muito fundamental. E sobre isso, sobre a questão do arrependimento genuíno, que o tópico também está falando, que Jesus está voltando, né? Os sinais estão aí. E aí eu estava conversando com o Romulo, pode ser que a gente nem chegue a casar, né? Novembro, pode ser que Jesus volte antes. Então, como é que tá a nossa vida com Cristo, sabe? A gente sabe que o nosso relacionamento tá muito bom, o nosso relacionamento tá muito legal, a gente tá muito feliz. Mas o nosso relacionamento com Cristo, a gente está em dia com esses compromissos? A gente está em dia nesse relacionamento que é um relacionamento fundamental? Já pensou, um sobe e o outro fica? Que cruel deve ser isso? Então, a gente tem que passar a priorizar mais o reino de Deus, priorizar o relacionamento com Cristo, que é o que de fato vai nos trazer ganhos. Então, esse tópico 3.1, ele te dá várias brechas para você poder tratar de vários assuntos. Aqui a gente passa por vários. Escolhe um ou outro para poder trazer na sua aula. Eu tenho certeza que vai ser fundamental, principalmente para os jovens, que tem vivido muito esses dilemas das redes sociais, o tempo que a gente gasta no celular e o tempo que a gente gasta, não, a gente ganha dentro da Bíblia. Tem sido um desequilíbrio muito grande na vida do jovem cristão hoje. E aí, é isso. Falei tudo que eu tinha para falar.
É isso, muito bom. O que me dá a impressão juntando os 3 tópicos, é que primeiro ele vai falar sobre o reinado de cada um dos 2 reis, e no terceiro parece que ele conclui muito bem, né? E mostrando, talvez, que o povo de Israel, assim como jazia, né, vivia em idolatria, hoje ele traz essa realidade de que a gente pode estar nessa posição também, né? Vivendo fora. Então, assim como esses 2 reis trouxeram o povo para perto, assim também você precisa no tópico 3, ele conclui assim, mostrando que talvez você esteja fora também e que você precisa estar dentro, né? Voltar, né? Por isso que traz essa ideia do arrependimento genuíno. É você ver, talvez, que assim como o povo de Israel, você também talvez esteja falhando também. Então é isso, é sobre isso, né? Muito bom, acho que fecha legal o tópico 3, né? Justamente porque às vezes a gente pensa assim, idolatria. Idolatria, eu vou pegar uma imagenzinha e vou ficar adorando aquela imagem. Gente, não. Idolatria é colocar tudo aquilo que era para ser para Deus, você coloca para alguém. Você coloca alguma coisa, faz alguma ação. Então a idolatria pode pegar qualquer pessoa, né? Então a gente acha que é um exemplo muito distante. Israel errou muito para idolatria. E aí você se acha, né? Você acha que não vai cair nunca nisso, mas quando você coloca uma pessoa à frente de Deus, você coloca alguma coisa à frente de Deus e não prioriza o que você tem que priorizar, você também está caindo nas práticas de idolatria. Então, é um ponto aí fundamental que pega todo mundo. Gente, pega todo mundo, isso é muito forte mesmo. E a idolatria talvez pode ser uma rede social, pode ser uma pessoa. Então tome cuidado com isso, não se prenda só à adoração de imagens, que nós às vezes criticamos tanto os irmãos católicos por causa disso. Mas talvez você viva uma vida de idolatria com alguma outra coisa. Tem gente que idolatra o dinheiro, tem gente que idolatra um trabalho. Tome cuidado com isso, gente. Avalie sua vida. Nada pode estar acima da posição de Deus nela. Porque se estiver acima, você está em idolatria. Tome cuidado. Legal, legal, tá vendo? É um evangelho muito prático, gente. O evangelho não é só teoria. Tem coisas que não precisa estar escrita na Bíblia. Você precisa pensar, gente. É sobre isso, definitivamente. 3.2? 3.2. Então vamos lá, gente. Vamos concluir tudo aquilo que a gente comentou aqui, né? Por esse tópico, para finalizar legal. Tirem o fermento. Legal esse tópico aqui, eu gostei. Tanto Ezequias quanto Josias voltaram a celebrar a Páscoa em honra ao Senhor. Essa era a festa dos pães sem fermento. Paulo nos ensina, vamos botar negrito aí, hein? Paulo nos ensina para que tiremos o fermento velho de nossa vida, a fim de celebrarmos a Cristo com sinceridade e verdade. Isso que é interessante, hein? Essa ideia talvez do fermento é o pecado. O povo de Judá, continuando o tópico, ao ouvirem a leitura do livro da lei que havia sido encontrado no templo, era confrontado a mudarem de vida. A palavra nos limpa e causa mudança. A volta de Jesus é iminente, voltemos-nos a ele de todo o coração. Então, esse tópico aqui, para mim, finaliza muito bem, né? Traz a ideia, primeiro, de você não estar mais numa posição de ingenuidade, como que eu comentei aqui, né? Encontraram o livro, Josias tomou ciência, assim como também Ezequias, né? Tudo mais. Vai falar aqui que o povo, né? Tomou ciência do conhecimento, né? Daquilo que havia sido escrito por Moisés na lei, e eles viram onde eles estavam falhando. Então, o julgo para uma pessoa que conhece a Deus, ou que já conheceu, né, que já viveu ali num âmbito de igreja e tudo mais, que passou um tempo conhecendo, é diferente de uma pessoa que nunca o ouviu, nunca teve a oportunidade de conhecê-lo. Então, você precisa entender que o julgo vai ser perante ao seu conhecimento. Então, o conhecimento, existe até uma frase, né, sobre isso, não vou lembrar agora como é que é, mas vai dizer que o conhecimento, assim como ele é uma ferramenta muito boa e te coloca numa posição boa, é também uma grande responsabilidade. Então, uma pessoa que é ingênua, que nunca conheceu a Cristo, vai ter uma nova oportunidade. Quando conhecer, vai ver que as suas práticas na ingenuidade, Deus não leva em conta. Diferente de uma pessoa que já o conheceu e decide viver em apostasia. Decide abandonar a fé e viver uma vida contrária ao que vivia antes na sua vida de fé. Aquela pessoa conheceu, ela sabe onde ela está falhando e sempre vai ser tocada em relação àquilo. Então, o julgo é diferente para essas duas pessoas. Enfim, falando sobre a ingenuidade e trazendo agora a ideia do fermento, né? Eu coloquei aqui, tira o fermento, né, que é o pecado, né, e coloca sua pureza em nós. Vamos lá, vamos contextualizar isso aqui. Vai dizer que quando nós aceitamos a Cristo, né, quando nós nos convertemos a esse real evangelho, precisa haver uma mudança de vida. Então, quando fala diretamente sobre o fermento, né, de tirar o fermento da nossa vida, é justamente as práticas que nós vivíamos antes do pecado. Como eu falei, um novo convertido não o conhecia,
né? A partir do momento que ele começou a conhecer a Deus, é necessário um processo de purificação, como eu falei lá no início do templo, né? Que hoje o templo somos nós, de uma purificação, de tirar esse fermento que foi colocado ali através dos anos, através de uma vivência, ou através da sua família que não teve a oportunidade de conhecer a Cristo e você viveu naquele âmbito ali. Era um tempo de ingenuidade, mas a partir do momento que Cristo entra, é necessário uma purificação, é necessário um arrependimento da sua parte, o convencimento do pecado na figura do Espírito Santo na sua vida, e aí você começa a viver uma vida de santificação, de abandono dessas práticas, de abandono do fermento, e a pureza do Espírito Santo entra no seu coração. Então agora nós não somos mais fermentados pelo pecado, mas agora nós somos limpos e puros de coração na figura do Espírito Santo. Você é pecador? Você é pecador. Eu também sou, Poliana é, mas nós não vivemos mais debaixo do jugo do pecado, porque simplesmente Cristo pegou e tirou esse jugo sobre a nossa vida. Nós erramos, falhamos, sim, mas nós temos que sempre ter um coração assim como Davi tinha. Falhou, se conserta e não volta à prática. Isso é o maior desafio da vida cristã. É necessário que tire esse fermento todas as vezes. Infelizmente, esse fermento às vezes pinga sobre nós, né? É difícil controlar isso, mas a nossa oração precisa ser sempre que a pureza do Espírito Santo esteja em nós e nós não venhamos mais estar fermentados nesse pecado, né? E definitivamente tirar isso do nosso coração. Fale isso para os seus alunos, talvez não com essas palavras, mas da forma como você conseguir reproduzir isso, mas o fermento tem a ver com o pecado e com a nossa vida que vivíamos antes de conhecer a Cristo. A partir do momento que você conhece, o conhecimento é uma responsabilidade, e a responsabilidade, o conhecimento exige de você um posicionamento. E é sobre isso, né? Precisamos mudar todas as vezes, assim como Josias, Ezequias mudou, e todo o povo foi junto na leva com ele. Porque quando você tem um bom rei, todos vão desfrutar, e um bom líder, todos vão desfrutar do benefício da sua boa liderança. No final, é sobre isso. É o tópico 3.2. É isso. Fechamos com chave de ouro aí, ó. Vou estar lendo aqui os comentários do pessoal, ó. Fábio Silva falou que era ele mesmo, a pessoa que comentou sobre o ponto-chave. Que legal ter você aqui novamente. Foi fundamental, que agora até no slide também eu tô colocando. Era algo que eu não colocava, mas também é fundamental. A pessoa disse, como diz em Oséias 6:3, conhecer e prosseguir em conhecer. Exatamente, conhecimento nunca é demais. E tem um hino também que tem aqui, fala um pouquinho sobre isso. Muito lindo, muito lindo. Depois, vocês pesquisem aí no YouTube e conhecer. O nome do hino é esse. Te conhecer, eu acho. Enfim, procura aí que você vai achar um hino muito bonito também, que fala um pouquinho sobre isso. Ó. Patrícia Camasco comentou, para ter arrependimento, precisa ter reconhecimento do erro, da falha. Exatamente. Só podemos nos arrepender de algo que reconhecemos que é errado. O grande problema é não se dar conta do erro. Exatamente. Quando a pessoa peca tanto que ela começa a ficar cega. O pecado, ele nos cega. Terceiro comentário. Não podemos esperar que uma pessoa mude se ela não conseguir ver nenhum problema naquilo que faz. Exatamente. O Espírito Santo nos desperta, nos ensina. Vamos ouvir o Espírito. Comentário aqui, ó, completamente pertinente. O Espírito Santo, ele nos mostra o pecado e a responsabilidade de tirar esse pecado é nosso. Nós devemos tirar aquilo que desagrada a Deus. Ó, quem apareceu aqui, ó. Calango Frito apareceu, a gente comentou no início da live que estávamos esperando você. Que legal, ó. Ele acabou de chegar da igreja, por isso que ele chegou um pouquinho atrasado. Mas não esqueça de voltar aqui no vídeo e assistir a live, tá bem legal. E aqui o pessoal deu a paz a ele. Vamos fechar? Conclusão. Deixa eu ver se eu tenho. Acho que eu não tenho. Pera aí, deixa eu pegar a Bel. Pode ler aí a conclusão. Vamos lá, gente. A Mabel quer ler a conclusão. Então, mas vamos lá, vamos antecipar, que ela tá aí já toda doida. Mabel é crente, para vocês que não sabem, tá? Ela tava adorando aí agora. Vamos lá, conclusão. As reformas de Ezequias e Josias mostram-nos o quanto o pecado se mostra, o pecado se instala e faz reféns. Mas, mediante a palavra de Deus, somos confrontados ao arrependimento para que haja mudança de comportamento. É sobre isso. Resumindo bastante a lição. É isso. E o momento de oração que a gente vai estar fazendo agora, rapidinho, é para que venhamos retirar do nosso coração tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. E aí, juntamente nessa concordância da live de hoje, que a responsabilidade é nossa de fazer essa limpeza, tirar tudo aquilo que desagrada a Deus.
Então, vamos lá. Essa semana sou eu, né? Isso aí. Vamos lá, então. Eu vou tapar a boca dela aqui pra ela não... Nossa, faz isso não, tadinha. Ela não latir. Não vai latir não, deixa ela não. Mas enfim, vamos lá. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma semana estamos aqui diante de Ti, e nessa oração de hoje, uma oração mais direcionada, queremos Te pedir que Teu Espírito venha nos mostrar o nosso erro, nos mostrar aquilo que nos afasta da Tua presença, aquilo que nos afasta de Ti, e a partir disso, Senhor, que nós mesmos venhamos a chamar essa responsabilidade de limpar a nossa casa, limpar o nosso coração, limpar o nosso templo, removendo tudo aquilo que te desagrada, Senhor. Abre os nossos olhos para os nossos erros, nosso coração venha se voltar para Ti e que nós venhamos desempenhar o nosso chamado, Senhor. Eu quero te pedir também, nessa oração, que o Senhor abençoe todos os professores que têm disponibilizado seu tempo para estar aqui no canal, aprendendo com a gente, compartilhando, Senhor, as suas experiências. Que na aula de domingo, vidas venham a ser transformadas, pessoas venham a ser salvas, e que essa palavra que nós estamos estudando venha entrar no coração dos seus filhos e trazer mudança, Senhor. Que nós venhamos também alcançar um arrependimento genuíno que nos faça, Senhor, entrar na sua presença e te servir cada vez mais. É tudo isso que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 É isso, ó. Último comentário da Patrícia, ela comentou: que linda aula, obrigado por todo aprendizado. Obrigado, Deus, por todo aprendizado, por esse momento que nós passamos aqui no canal. É isso, mais algum aviso, Pablo? É isso, gente. Só volte nesse vídeo, como você bem sabe, essa live vai virar um vídeo, então volte, deixe sua curtida, deixe seu comentário, e uma missão aí para a próxima lição, convide um amigo, né? Convide alguém aí, convide talvez um liderado seu, né? Mostre o vídeo, talvez na escola dominical, e aconselhe eles a estarem com a gente também. É importante que não seja só alcançado os professores, mas os alunos também, seria legal, né? É isso, gente. Muito obrigada por estar aqui no canal. Se você ainda não é apoiador, basta entrar aqui embaixo no link. Se você quiser entrar no grupo WhatsApp também, acesse o número que está aqui embaixo. Vai ser um prazer ter vocês mais pertinho. É isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Obrigado.